Trump está assumindo a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez, automaticamente todas as redes sociais deram uma guinadaça para a direita. O Facebook, publicamente, o Zuckerberg falou que vai acabar com o fact-check, que vai deixar com as notas da comunidade, que a partir de agora, com o governo Trump, ele sente que é mais a função da rede social ser um ambiente de discussão e não dizer o que é verdade e o que é mentira. Né? Nós temos o TikTok, que o tiozão fechou o TikTok num dia, no outro veio com uma mensagem dizendo: obrigado, presidente Trump, pelo que você fez. Tudo uma manobra ali para aliada ao governo de direita. Todas essas redes estão fazendo. O X, comprado pelo Elon Musk, né, o cara subindo ao palanque com o Trump. Ele é secretário, né? Secretário do governo. Não é um perigo isso, cara? Você ter uma direção, como eu posso dizer, um direcionamento político para as redes sociais, cara? Não, vamos lá. Porque não é só uma questão de liberdade de expressão. Se fosse isso, eu até entendia que era um ambiente livre para que as ideias, que a gente possa trocar ideia, para que a gente possa manifestar a nossa opinião perfeitamente. Quando você vai apoiar uma figura política, passa a ser uma manobra política. Não, mas calma. Uma coisa é a pessoa que é dona da rede social apoiar aquele sujeito. Okay. Outra coisa é a rede ter um editorial que tem aquela opinião. É a mesma coisa aqui. Não, não é a mesma coisa. Não, você vai me dizer que o Facebook de uma hora para outra vai contrariar o Zuckerberg por causa da opinião dele? Não, mas não é contrariar o Zuckerberg. É o seguinte, haver alguma mudança, por exemplo, no algoritmo, Isso. que é o segredo do negócio do cara, para beneficiar lado A ou lado B. Que é o que hoje em dia a denúncia de que os algoritmos hoje empurram para direita. Para direita. Tá, mas que evidência que você tem disso? Bom, quem tem essa evidência é a própria rede. São pesquisas pontuais de usuários. Quer dizer, não tem como você entrar lá dentro e roubar essa informação. Mas as pessoas sentem que cada vez mais recebem um material de direita do que um material posicionado à esquerda, de que há um empurrão dentro desses algoritmos, por causa, obviamente, de um direcionamento político dos donos dessas redes. Não, vamos lá. Antes mesmo de ter esse Eu não tenho provas, eu sou um comediante. Eu acho assim, que primeiro é um apontamento sem fundamento. E segundo que... Você acha que eu vou ter fundamento aqui? Eu sou uma pessoa limitada intelectualmente. Não, mas você tá replicando o discurso de pessoas que dizem que tem. Não, eu vi realmente pessoas que apontaram de que sequer tinham um posicionamento político, mas que a partir de agora passam a receber mais informações, ou mais notícias, ou mais fake news vindo diretamente da direita do que da esquerda. São pessoas que não necessariamente tinham ali um posicionamento a defender. Isso eu vi, muito. Diversos casos de usuários que apontam isso hoje em dia. E é um pouco inocência você acreditar que a rede não vai guinar para a direita a partir do momento que o dono da rede vai a público dizer que está apoiando o Trump. Você não acha isso? Não, porque primeiro ele lucra mais entregando o conteúdo para a pessoa que ela quer consumir, né? Ele lucra mais tirando todos os fact-checkers que são contratados do mundo inteiro, que ele é obrigado a pagar salário e direitos trabalhistas. Ele economiza. E ao mesmo... Tudo bem, talvez ele esteja então se aliando ou escolhendo um discurso que economicamente para ele é mais válido. Mas, inevitavelmente, isso é uma estrada de duas mãos. Isso também volta. Não? Não, acho que primeiro, não significa que o meu ponto principal o principal negócio de rede social é o algoritmo. O segredo de negócio de rede social é o algoritmo, como ela principalmente entrega publicidade, né? Ou, mesmo que não é publicidade, o conteúdo que interessa aquele usuário para ele continuar utilizando aquela rede social. Porque a partir do momento que o seu feed está lotado de coisas que não te interessam, você não tem mais interesse em utilizar aquela rede social. Então, o primeiro ponto é o seguinte... não há nenhuma prova, sequer não vejo evidência de que tenha um direcionamento de direita para as redes. O que eu vejo é o que a gente estava falando mais cedo, inclusive você mesmo admitiu, da competência e do quanto a direita tá na frente nas redes sociais, em termos de técnica, de capacidade, de discurso. E mais do que isso, o Trump acabou de sumir, assim, a gente sequer tem tempo para fazer essa análise de que teve uma virada de algoritmo. E mesmo se a gente pegar o governo Biden, né, ainda assim o discurso predominante nas redes sociais é um discurso de direita, antes de ter qualquer tipo de mudança de política. Quando você fala do X, por exemplo, sequer o Twitter, né, sequer a fonte principal
de renda ali, não tem dinheiro envolvido naquilo. Aquilo ali é uma ferramenta de manipulação política, mesmo que seja para defender liberdade de expressão. Bom, a manobra do Elon Musk não foi para se tornar trilhardário com o Twitter. Sim. Era para que ele tivesse acesso ao poder. Sim. Então, a desculpa de que é financeiro, no caso do Twitter, vai por água abaixo. Esse sujeito está na posição que ele está agora, dentro do governo, pela manobra que ele fez relacionada à rede social. Então, você acha que realmente ele não vai favorecer o discurso da direita, sendo que ele usa aquilo especificamente para manipulação política? Não vai porque o sujeito vai parar de usar. Tipo assim, você não vai bombardear uma pessoa que é de esquerda com conteúdo de direita e vai mudar a cabeça dela. Ela simplesmente vai largar a rede. Eu acho que ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com o cara que vai sair fora. Mas ele não precisa estar preocupado, só não vai ser efetivo. Não faz sentido ele fazer isso. Discordamos. Tudo bem. Eu sinto que quando todos eles se alinham, por exemplo, a própria manobra do TikTok... Eu acho que assim, a partir do momento que a gente está discutindo aqui é o seguinte, eu não discordo... Desculpa te interromper, mas o TikTok, por exemplo, vou te dar um exemplo. O TikTok, ele voltou ao funcionamento mesmo antes do Trump assumir. Ou seja, o Trump sequer tinha poder para poder trazer de volta a rede e ela voltou com uma mensagem no mesmo dia da posse do cara. Ou seja, existe ali, meu irmão, uma relação muito obscura. Para mim é uma relação bastante transparente, com interesses todos jogados à mesa. Agora, em relação, voltando ao X, a minha discordância é de ter um algoritmo voltado para promover ideia A ou ideia B. Não acho que essa seja a estratégia ou esse seja um negócio de influência política. O negócio é, por exemplo, você, como as restrições que o Musk derrubou quando ele assumiu, quando ele comprou o X, de você discutir em relação à imigração, em relação à identidade de gênero, né? E isso sim é positivo para a direita, porque é a direita que tem um discurso crítico, né? A imigração em relação à identidade de gênero. Isso sim beneficia, porque gera uma repercussão e um espaço da direita falando dentro da bolha da própria direita, mas se alimentando e crescendo. E também vou te interromper e dizer que, sim, os perfis que caíam eram muito mais de direita do que de esquerda. Dentro daquela rede, os temas que não poderiam ser dialogados, isso tudo. Tinha ali, sim, um movimento mais à esquerda do que à direita antes desse cara assumir. Eu acho que flipou total para o outro lado. Assim, eu acredito, posso estar errado, não tenho como saber, de que existe um direcionamento. Pode ser que seja errado. Só o fato de você ter liberdade dentro daquilo torna a direita mais forte, porque ela é mais criativa, mais engraçada, tem mais senso de humor. Pode ser por aí também. Só eu sinto que esse movimento muito organizado de todas as redes ao mesmo tempo me parece muito esquisito, cara. Esquisito. Você não acha esquisito todas elas ao mesmo tempo? Não, o TikTok falou o nome especificamente do Donald Trump. Poderia ter elogiado a democracia americana, em vez de ter dito o nome desse sujeito. Então me parece algo ali, ou uma troca de favores muito... Não, ali para mim o Elon Musk tem questões que vão para além de rede social, que é o interesse dele no programa espacial, que não sei qual que é a parceria que ele vai fazer com o governo americano, mas acho que ficou muito claro que vai ter suporte do governo, né, em relação ao programa espacial dele, e que isso é um interesse de negócio dele que independe de rede social. Independe mesmo? Não, independe do interesse dele da rede. Acho que assim, ele utiliza a rede social como instrumento de negociação para obter o que de fato interessa a ele. Então você acha que com esse interesse desse cara por um investimento financeiro do governo, você acha que 2 palitos esse cara não pode mexer nesse algoritmo para ajudar o discurso trumpista aí? Eu acho que ele pode, mas eu não acho efetivo, entendeu? Okay. Acho que o meu ponto é o seguinte, ainda que ele tenha todo o interesse do mundo em utilizar o X como um instrumento para beneficiar o Trump, eu não acho que você mudar o algoritmo, né, para você fazer a entrega de um conteúdo de direita para uma pessoa de esquerda, eu acho isso nulo, entendeu? Perfeito. Meu ponto não é a boa vontade dele ou o republicanismo em relação à rede social. É de simplesmente não funcionar. Eu acho que no caso do Elon Musk especificamente, eu não acho que ele está preocupado em funcionar ou não funcionar. Agora, da Meta, para mim, primeiro, um dos maiores mercados é o Brasil, né? E quanto menos restrições houver, melhor. Aí sim, eu acho que é interesse direto, né? Quanto mais a liberdade de expressão for ampla, melhor para o modelo de negócio da Meta. Mais barato para eles também. Também. Mas eu acho assim que a questão do fact-checking, eu acho que é mais uma questão de alinhamento
político do que economizar com um cara que faz fact-checking. Não só alimento político, como também, assim, aí eu entendo que a empresa não quer ser responsável por dizer o que é verdade ou o que é mentira, porque é uma responsabilidade muito grande para essas pessoas ali que fazem o dia a dia. É complicado mesmo, porque na própria pandemia você viu isso. Muito alarde se fez sobre algo que depois se provou que não era verdade, era tudo muito fresco. As próprias entidades governamentais de saúde se equivocaram e aquele que criticou lá no futuro descobriu que aquela crítica na verdade tinha sentido. Então botar essa responsabilidade nas costas da rede social é muito complicada, mas ao mesmo tempo tornar isso um ambiente eu não sei, eu sou a favor de que tenha liberdade para você colocar ali o que você quiser. O meu medo são essas manobras de algoritmo. Eu tenho medo disso, porque aí você vai estar ajudando. Não foram 1 ou 2 casos de que governos utilizaram as redes sociais de maneira inteligente para manipular a opinião pública. Então eu não sei até que ponto a rede social não pode ter uma função ali dentro, entendeu? De poder evitar que essas coisas aconteçam, sabe? Porque no momento que você deixa esse ambiente completamente livre, o que a princípio eu sou favorável, eu fico com medo daqui a pouco você estar influenciando eleições de pequenos países que não têm tanto poder para regular essas coisas. Eu sou contra a regulação, mas eu tenho medo do que isso pode acontecer. Então eu sou uma pessoa confusa aí. O que eu vou dizer pra você é o seguinte. Falei pra caralho, mas falei bonito. Falou bonito, mas você tá se assustando como se fosse algo novo, quando na realidade alinhamento de grandes corporações com governos sempre foi uma realidade. Mas não eram corporações que controlavam notícia. Hoje em dia você é informado dali. Nós não estamos falando de Coca-Cola, entendeu? Nós estamos falando do lugar onde as pessoas tomam as suas informações, onde você pode criar verdades e mentiras. A Pepsi-Cola não tinha esse poder. Não, mas olha, vamos lá, você falou de não era rede social, notícia. Olha a manipulação do debate do Collor na Rede Globo. A aliança da Globo para eleger o Collor. Pô, os caras recortaram o debate. Sim. E mais do que isso, eu vejo a hipocrisia deles também em falar de corte de rede social. Todo o telejornal deles é feito de corte. Sim. E muitas vezes, e eu já fui vítima algumas vezes disso, de descontextualizar para distorcer aquilo que você está dizendo para favorecer determinado lado. Então, assim, alianças, quando havia um monopólio, né, da comunicação e você não tinha redes sociais para fazer um contraponto, sempre teve grandes alianças de grandes grupos de comunicação favorecendo regimes. Né? Porém, o famoso editorial da Globo apoiando a ditadura militar. Eu concordo plenamente. A Globo com seus vínculos, a Globo com as suas manipulações políticas, perfeitamente. A partir do momento que a gente conquista esse lugar com as redes sociais, achando que é um ambiente livre, e isso passa a se comportar como uma Rede Globo, é um passo para trás, entendeu? A gente teve uma conquista, a gente achava que esse lugar ia ser um ambiente de livre raciocínio, de livre float de informações. A partir do momento que isso passa a ser manipulado, da mesma forma que a Rede Globo, que a Record para proteger a igreja, ou que a Band para proteger terra. É muito diferente, porque quem produz o conteúdo para rede social não é a própria rede social. Mas o algoritmo está na mão deles. E você acha que eu acho que você... Você acha que eu estou fazendo muito terror, é isso? Endeusa o algoritmo. Não é endeusa. Eu acho que você está dizendo que ele dá o poder para fazer com que... Com que? Ideia A ou B se torne dominante e seja decisivo, eu não acho. Eu acho que sim. Pode ser que eu esteja errado. Acho que a gente nunca vai descobrir, mas eu mesmo porque a gente trabalha com viés de confirmação, né? A gente consome conteúdo que vai corroborar as crenças que a gente já tem. Se eu começo a receber muito conteúdo que é dissonante daquilo que eu acredito que é a bolha de rede social que eu consumo, que é fechado naquela ideologia política, eu começo a ficar incomodado, bloquear, não consumir.